Glória ao Senhor, aleluia. Toma seu lugar, por favor, amando a presença de Deus. Obrigado, pastor. De imediato, eu peço que tu abra sua Bíblia agora em Atos 17. Estou feliz com o convite dos pastores, Deise e Dinho. Eu perguntei para ele se tinha alguma temática, e ele falou que encerraram na semana passada. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu pedi para ele mandar os temas, e foi famílias como incubadoras proféticas. Meu Deus. Aí depois teve também ordinário como um culto ao Senhor, construindo um lar saudável para a presença de Deus habitar, comunidade de fé como família, famílias submissas ao Espírito Santo, a Trindade como família, e para encerrar, famílias no tempo do fim. Eu acho que se fosse uma igreja do Apocalipse, seria Filadélfia essa igreja. Estão muito alinhados, glória a Deus por isso. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre tudo. Eu acho que eu vou passear sobre as escrituras hoje. Eu sei que é uma igreja bereana, uma igreja que analisa as escrituras, mas eu sei que Deus tem uma palavra para a gente hoje. Eu vou falar um pouquinho a respeito sobre conhecimento de Deus. Estou aqui hoje com a minha futura esposa, Maria. Foi muito cuidado pela Deise e pelo Dinho. Deus está me dando essa grande missão agora. Então é muito bom, obrigado. Estou levando ela para uma maratona de ministrações comigo, está todo final de semana. Está até com mala agora, viajando comigo. Então Deus é bom, Deus foi bom comigo, deu uma missionária junto comigo. Enquanto ela está comigo, eu estou no altar, ela está sempre intercedendo. Tem uma vez que a gente estava em uma cidade do estado pregando. Enquanto eu pregava, eu vi ela orando em línguas, e eu pensei, eu estou quebrando tudo da mensagem, estou voando na mensagem. E ela dizia, depois do fim do culto, não, eu estava sentindo um peso espiritual. Eu falei, glória a Deus, porque eu não estava sentindo nada, estava olhando ali de frente ali por mim. Deus te abençoe, amor. Atos 17, então, versículo 16, tá? Diz assim a Bíblia: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal. Todos os dias, aqueles que estavam ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com eles. Alguns perguntavam, o que estavam tentando dizer esse tagarela? Essa palavra eu não consigo falar. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando em boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião ao Areópago, onde perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas. Queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que estavam ali viviam e não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo se levantou na reunião do Areópago e disse aos atenienses, vejo que todos os aspectos de vocês são muito religiosos, pois andamos pela cidade e encontrei um altar com essa descrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu vos anuncio. Então, basicamente, esse contexto, Paulo, desde o capítulo 16, ele está vindo de algumas missões. Primeiramente, lá em capítulo 16, ele está com Paulo e Silas. Depois eles encontram a Timóteo, e a Bíblia fala que eles têm uma visão em Troade, no capítulo 16, que eles não
Eles foram impedidos diversas vezes pelo Espírito Santo de Deus de concluir essa missão, a fim de que eles fossem para a Macedônia. O Espírito Santo de Deus deu uma visão para Paulo que tinha um homem orando em Macedônia. Então era necessário ele se mover para lá. Então todas as vezes que ele tentou se mudar para um lugar ou ir pregar no lugar, ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus. Imagina a gente sair de casa hoje, ir para um tal lugar e de repente o Espírito Santo de Deus soprar no nosso ouvido dizendo para nós não irmos para lá. Então Deus foi misericordioso com eles, Deus foi misericordioso com outros homens, que no fim disso tudo, eles foram pegos pregando o evangelho, eles expulsaram o espírito de adivinhação de uma mulher. E por causa disso, alguns homens que eram donos dessa mulher, eles ficaram muito bravos e prenderam eles na prisão, porque eles perderam o dinheiro que eles ganhavam com essa mulher. Diante disso, eles continuam presos, e aquela passagem de Paulo e Silas na prisão, que chegando perto da meia-noite, eles adoraram ao Senhor, então as cadeias se quebraram, e a gente vê histórias maravilhosas sobre tudo isso, né? E até então, depois disso, eles são libertos, depois voltam para casa. Mas o que é muito interessante é que agora chegando no capítulo 17 e versículo 16, eles estão na cidade de Atenas, que é o contexto que nós estamos. Eles vieram de ouvindo a voz e de uma sensibilidade profunda que eles tinham no conhecimento de Deus e no conhecimento da pessoa do Espírito Santo. E chegando em Atenas, eles vê essa cidade dominada por idolatria, basicamente. Ali em Atenas existia uma imagem, a deusa Diana, e existia ali um domínio, como era um império de Roma, era dominado também pelo governo romano e também aos filósofos e grandes pensadores. E ali está dizendo agora sobre os epicureus e também sobre os estoicos. Os epicureus, eles buscavam prazer tranquilo, na ausência de dor, e valorizavam prazeres simples, na amizade e moderação. Pastor, acho que eu vou pedir para baixar só um pouquinho para mim. Obrigado. E os estoicos buscavam viver de acordo com a razão e a virtude, e controlavam as paixões e aceitavam os destinos. Então, de repente, quando Paulo chega pregando em Atenas, eles são levados à Europa, onde eram aqueles filósofos que resolviam todas as coisas, e agora ele começa a pregar e a testificar aos judeus e gregos que eles conhecem a respeito do Senhor e não estão incomodados com o que está acontecendo na cidade de Atenas, existe um monte de idolatria espalhada pela cidade. Eles estão clamando com esperança a imagem, escultura e altar, a coisas que não podem responder. Basicamente, eles estão clamando para uma coluna que salve eles do perigo, mas a coluna não pode salvar. A gente pode ver em Salmos, se eu não me engano é 115, que os ídolos têm boca, mas não falam, eles têm pés, mas não andam, têm ouvidos, mas não ouvem. E Paulo está muito incomodado que os judeus, ainda que não crescem em Cristo Jesus, eles estavam muito incomodados pelo fato de existir vários deuses, vários ídolos em Atenas. E mesmo assim existia uma curiosidade entre os filósofos, entre os judeus, entre os gregos, que era uma santa esperança de algo que eles não conheciam. E Paulo, vivendo essas maravilhas de Deus que eu acabei de falar, de tudo, as cadeias se quebrando, eles expulsando espíritos malignos, ou da mesma forma a conversão de Paulo em Atos 9, a Bíblia fala que ele está carregado de tudo isso, e ele se indigna porque ele de fato foi alguém que conheceu a Deus. A conversão de apóstolo Paulo, ela começa em Atos 6, a Bíblia fala que a demanda estava muito grande, de viúvas que precisavam ser atendidas, viúvas e órfãos, e os apóstolos agora separam 7 homens cheios do Espírito Santo, sabedoria e de um bom testemunho,
Esses são os diaconatos, e dentre esses homens existe um homem chamado Estevão. E esse homem, ele é separado, e no meio de tudo isso ele começa a pregar o evangelho. Ele também é levado a um lugar para ser interrogado, mas eles não conseguiam convencer ele de que ele estava fazendo algo errado, ou contra o Senhor, ou ele começa a difamar, falando que ele está falando contra a lei de Moisés. Mas a Bíblia diz que a presença de Deus era tão densa nele, que o seu rosto brilhava como de um anjo. O rosto dele brilhava do tamanho que era a presença e intimidade que esses homens da igreja primitiva carregavam, porque eles tinham de fato um conhecimento de Deus, era muito além do saber. Quando nós estamos falando sobre um contexto filosófico dos gregos, todos eles tinham uma idolatria num saber. Todos eles são contemporâneos e viveram dias depois de filósofos como Sócrates, como Platão. Então eles eram recheados de um saber. Só que quando a gente está falando a respeito de Deus, é um Deus que nós experimentamos, como o apóstolo João fala, aquele que vimos, ouvimos e apalpamos. Quando falamos a respeito de Deus, pastor Alexandre, nós estamos falando sobre um Deus relacional, um Deus que não é apenas, e não é na verdade uma coluna, que nós conversamos com a coluna e conversamos e nada se resolve. O nosso Deus é um Deus que nós falamos e Ele nos responde. Esse é o nosso Deus, um Deus relacional. Você pode falar, mas eu ainda não sei orar. Mas ainda que você não saiba orar, quando você é convencido pelo Espírito do seu pecado, a Bíblia fala que nós não sabemos orar como nos convém. O Espírito leva como gemidos inexprimíveis ao Pai. Então ele testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o nosso Espírito testifica a nossa alma, que são o lugar das nossas emoções. Então agora a tricotomia do homem, o corpo, a alma e o espírito estão ligados em relacionamento com Deus. Então a partir do relacionamento com Deus, eu sou convencido além do saber. Então eu saber não me é o suficiente, eu preciso conhecer a Deus. E pelo fato de eu conhecer a Deus, eu nunca mais volto para a vida que eu levava. A Bíblia fala sobre um jovem chamado Demas. Ele andava com o apóstolo Paulo para cima e para baixo. Mas certo dia Paulo relata em suas cartas dizendo que Demas voltou para Tessalônica, porque ele amou o presente século. Ele olhou para o mundo, e assim como Davi, assim como Eva no jardim, a Bíblia fala que Betseba era agradável aos olhos de Davi. A Bíblia fala que no jardim o fruto proibido era agradável aos olhos de Eva. E a Bíblia fala que Demas olhou o mundo e amou. Olha o contexto que era o mundo da igreja primitiva, recheado de idolatria e prazeres mundanos e prazeres da carne. Ele andava com o apóstolo Paulo, que conhecia, mas Demas apenas sabia. E o saber não me garante a vida eterna. Eu posso vir de domingo após domingo num culto, e apenas saber que tem culto, e apenas saber da palavra de Deus, mas se eu não conhecer ao Senhor, eu não vou morar com o Senhor. Basicamente a Bíblia fala sobre um jovem, que a Bíblia identifica ele como um jovem rico. Ele fala assim: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor Jesus diz: siga os mandamentos. E ele fala todos os mandamentos na ponta da língua. Ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E ele fala todos os mandamentos, e o Senhor fala: muito bem, agora vende tudo o que tem e dá aos pobres. E a Bíblia fala que ele se enche de profunda tristeza, porque ele era amante do dinheiro. A Bíblia só cita dois senhores: o nosso Senhor Yahweh e Mamon.
que governa o coração dos homens. Então, ele sabia os mandamentos do Senhor, mas quando o Senhor pede uma única coisa para ele, ele se enche de tristeza e vai embora. Então, eu posso saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e ainda assim não ser o suficiente para mim entrar na eternidade, porque eu preciso conhecer a Deus. Pasme, eu venho de contexto assembleano, talvez alguns aqui também venham, que tem irmãs que infelizmente não sabem ler, mas andam com Deus, ao ponto de tu olhar para elas e tu treme, de pecados que ainda não cometeu, a famosa irmã do coque. Mas pessoas que conhecem a Deus, não que não devem ler as Escrituras, devem ler as Escrituras, mas eu estou falando de não apenas saber, mas se relacionar. Então, o que eu estou querendo dizer é que em Atos 17, ele estava indignado, porque todos esses homens tinham uma cultura do saber, uma cultura filosófica, mas tudo esse saber estava somando para ser cheio do conhecimento humano, queimando uma eternidade no inferno. É nós dominarmos todas as teorias, sabemos todas as filosofias dos homens, mas se não conhecemos a pregação genuína do Evangelho, as almas que não conhecem a Deus continuarão perseguindo seus desejos carnais por falta de conhecimento. E aí sim nós somos responsáveis, porque Deus nos deu o ministério da reconciliação, de lembrarmos do homem perdido o caminho de volta para o jardim. Então existe muitos homens que sabem muita coisa, mas não vale de nada se não conhecer a Deus. Quero que tu abra, por gentileza, em Gênesis. Gênesis 1, 28. Eu estou um desastre no altar, molhei todo o altar aqui. Gênesis 1, 26, perdão. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Santa Trindade trabalhando em conjunto desde sempre. Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou céus e terra. Gênesis 2: a terra estava vazia e sem forma, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face da terra, ou do abismo. E no Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz que Deus diz: haja luz, e houve luz. No livro de João, do Evangelho de João, a Bíblia diz que no princípio Deus era verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, ou seja, Jesus Cristo é a própria palavra de Deus encarnada. E a manifestação de Jesus Cristo na Santa Trindade, nos primeiros 3 versículos, é no haja luz, na manifestação da palavra de Deus. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles criaram todas as coisas em conjunto. Aqui no princípio Deus criou os céus e terra, falando de Deus Pai. Depois está falando que o Espírito pairava sobre a face das águas, o Espírito Santo. E Deus disse: haja luz. A própria palavra de Deus manifesta aqui em Jesus Cristo. Então nós podemos ver a Santa Trindade participando em conjunto da criação de todas as coisas. Mas o que eu quero me atentar aqui agora nesse primeiro momento é na pessoa do Espírito Santo. Alguém diz que o Espírito Santo pairando é como se estivesse arquitetando todas as coisas antes de Deus então fazer. Em Hebreus fala que Deus, ele é o arquiteto do mundo. Deus, ele planeja tudo antes de fazer, porque Deus não falha. Agora, para te contextualizar e para trazer a palavra para te fazer um pleno entendimento, a Bíblia fala que o mundo estava cheio de trevas e o Espírito Santo de Deus pairava sobre.
O Espírito Santo de Deus não estava dentro do mundo, mas pairava sobre todas as coisas. E ainda para te contextualizar, eu lembro que quando eu estava na minha casa, quando era ainda criança, o Evangelho chegou na minha família através de uma irmã que morava do lado da minha casa. Meu pai era viciado em cocaína, a minha mãe era doida de outra religião, a nossa família era conhecida por ser desestruturada totalmente. Deus está fazendo uma grande obra lá em casa, e eu creio que Ele vai terminar. Eu lembro quando o Evangelho chegou na minha casa, a minha mãe, ela foi com essa vizinha numa igreja que eles não acreditavam no poder do Espírito Santo de Deus, ou seja, no batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas e coisas desse sentido. Eles não criam nisso. E essa mulher, vamos lá na minha igreja, só que essa mulher, ela tinha parado de ir na Assembleia de Deus, que acreditava no mover do Espírito, e muito. Eu lembro que ela foi nas igrejas com essa mulher, que não acreditava nos dons espirituais, e lá de alguma forma ela foi tocada profundamente por Deus. E essa mulher que levou minha mãe começou a falar em língua estranha, pastora Deise, dentro de uma igreja que não cria em língua estranha. Eles falaram: a gente não crê nisso aqui, a gente peça que tu se retire e não fique aqui, porque a gente não crê nisso. Eu lembro que essa mulher falou para minha mãe: vamos lá na minha antiga igreja, que lá eles deixam a gente fazer isso. E a minha mãe, eu fui com a minha mãe para a igreja Assembleia de Deus, e quando eu cheguei lá, eu me deparei com o poder de Deus. Se alguém já foi no contexto de Assembleia de Deus e conhece como eram as Blades, era basicamente isso, eram Blades pela igreja, rodando e falando em outras línguas. Eu lembro que eu vi aquilo e eu fiquei maravilhado, porque eu senti a presença de Deus. Eu não fiquei assustado, mas eu pude ver e contemplar a presença de Deus, porque antes de ter conhecimento da presença, eu até sabia. Eles falavam: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas quando eu tive o contato com a presença de Deus, eu pude então conhecê-lo. Aí tudo mudou, cara. Tudo mudou na minha casa, porque minha mãe, ela se batizou e teve a presença de Deus dentro dela. E para contextualizar, por que eu disse essa história? Ainda que minha mãe tivesse a presença dentro dela, o lar que habitava, como meu pai não era convertido, as trevas estavam por ali. Mas o fato da minha mãe ter a pessoa do Espírito Santo dentro dela, o Espírito pairava sobre as trevas, o Espírito pairava sobre a minha casa, e estava arquitetando as coisas, ainda que não houvesse luz. Então, ainda que não houvesse possibilidades nenhuma de a minha família ser transformada, o fato de Deus estar pairando por estar na vida da minha mãe, Deus transformou a nossa história e ainda está transformando. A minha família ainda está sendo salva. Mas eu lembro que depois disso meu pai se arrependeu dos pecados dele, foi lá, se batizou nas águas e começaram a jornada de permanecer na vida de Deus. E assim o Evangelho chegou na nossa casa. Então basicamente isso, o Espírito pairava sobre as trevas. E agora, em concordância, Deus faz todas as coisas, enche toda a terra da sua glória. Em Gênesis 1:28 existe uma concordância entre o Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas na carta de Efésios, capítulo 2, diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Basicamente, o homem não foi criado do nada, o homem já era uma ideia de Deus na eternidade. Então de repente Deus na Santa Trindade, ou no movimento pericorese, em uma concordância do Pai, Filho e Espírito Santo, eles falam: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora eu quero que tu abra, por favor, em Gênesis 2:15. Eu pulei. Gênesis 2:6. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. E então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Olha isso. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e tornou o homem
uma alma vivente ou um ser vivente. Basicamente, nós éramos uma ideia de Deus da eternidade, e assim como Deus viu que a terra era sem forma e vazia, Deus começa a criar todas as coisas. E aquilo que não tinha possibilidade de existir, agora Deus faz da própria terra um fruto. Deus pega do pó da terra, e aquilo que não tinha forma, que era vazio e sem forma, em Gênesis 1, Deus agora forma o homem, e o homem está ali formado, sem nada dentro, assim como o mundo era vazio e sem forma. Mas Deus não faz nada para ser sem forma e vazio. Basicamente, quando a gente sabe a respeito de Deus, nós temos apenas uma forma. Mas quando a gente tem conhecimento de Deus, nós somos transformados, e agora temos uma nova forma, e cheios de algo, que é esse entendimento. Deus sopra o fôlego de vida no homem, e agora o homem tem dentro de si não apenas uma carcaça, mas algo da eternidade chamado Espírito. E o homem é feito dessa tricotomia. São palavras difíceis que eu aprendi esses dias, não sou nada inteligente, mas é basicamente o homem sendo composto de corpo, alma e espírito aqui no jardim. Deus soprou fôlego de vida, e então o homem passou a ser uma alma vivente. Aí é onde eu pedi para abrir ali Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para cultivar e cuidar dele. Essa palavra cultivar é a origem da nossa palavra culto, aqui hoje e agora, e também a origem da nossa palavra cultura. Então o que nós estamos fazendo aqui é a mesma coisa que Adão fazia no jardim, um lugar de cultivar a presença de Deus, cuidar, zelar pela presença de Deus, ao ponto disso virar uma cultura, de nós não termos que fazer nada. Como é bom, né? Quando a gente vem todos para a igreja e tem a consciência que Deus vai estar lá, porque já virou uma cultura do nosso coração. E Deus botou o homem no jardim para isso. E ali Deus estabelece um estatuto. 16. O Senhor Deus diz e ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore, olha isso, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então Deus deu um estatuto: você pode comer de todas as coisas do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Nesse jardim existia duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele podia comer de tudo, mas o diabo é tão sujo que ele vem com a sua persuasão na única coisa que Deus diz para ele não fazer, que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 3, agora eles começam um diálogo, do Gênesis 1 ao versículo 5, que ele fala: certamente se comer não morrerás, mas é que Deus não quer que você se torne igual a ele. E a mulher, de fato, ela sabia o estatuto de Deus. Ela diz, capítulo 3, versículo 2: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do frutos da árvore do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto que está no meio do jardim, e nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Então ela sabia a respeito da palavra de Deus e o que Deus condenava, mas mesmo assim, a queda deles não acontece apenas ao comer, começa ao abrir um diálogo, a começar um diálogo com Satanás, onde ele vem com a sua persuasão, ao ponto de tornar agradável aos olhos o não de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, e temos o conhecimento da presença de Deus, nós não conseguimos pensar em coisas pejorativas ou prazeres da carne. Você já viu? Mas se darmos brecha para um diálogo nesse ambiente de culto, nós começamos a falar: nossa, olha como esse louvor está ruim,
olha como esse pregador é ruim, olha como isso e aquilo, e começamos a dar brecha aos dados inflamáveis do inimigo, e começamos a questionar o estatuto de Deus, até na nossa própria vida. Mas isso e aquilo. Existe uma frase tão interessante que é: o diabo ele torna o pecado prazeroso e perdoável, mas quando você peca, ele torna na sua mente o perdão inalcançável. Então o diabo ele persuade o homem e some, e o homem tem que lidar agora com a queda, e a Bíblia fala que os olhos de Adão e Eva se abrem. Basicamente, por que eu estou falando isso? Em Gênesis, deixa eu achar, Gênesis 20, olha isso. Depois Deus vem e pergunta com a sua misericórdia: o homem aonde está? E o homem está escondido, e fala: a mulher que tu me deste. E ela fala que foi a serpente. Ali Deus estabelece ao homem que do suor do seu trabalho ele teria que comer, e a mulher teria que ter agora dores de parto, e ele dá um castigo para a serpente se arrastar sobre a terra. Aí em Gênesis 3:20 diz assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, e pôs ela que seria a mãe de toda a humanidade. Aí olha no versículo 21, que interessante: o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e a sua mulher. E ele continua no 22: e então disse o Senhor Deus, olha isso: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e do mal, e não deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden. Basicamente, Deus falou agora: o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, mas não permita, é uma conversa entre Pai, Filho e Espírito Santo, que ele coma da árvore da vida para que tenha vida eterna. O homem nunca mais pode alcançar a vida eterna por si só, é um estatuto de Deus. Não permita que o homem se alimenta da árvore da vida para que tenha a vida eterna. Por isso que nunca mais o homem conseguiu ter acesso por si só até Deus. Nunca. Ainda que Deus decida para o homem implantar as leis através de Moisés, através da lei o homem não consegue alcançar a Deus. Impossível. O homem sempre falha. O homem agora é expulso do jardim e começa uma família. E a Bíblia fala agora que existe Caim e Abel, que eram filhos de Adão. Caim e Abel, Caim tinha o mesmo trabalho do seu pai, era um agricultor, cuidava da terra, cuidava, da mesma forma que a serpente andava pela terra, daquele lugar que ele cuidava, que ele cultivava. A Bíblia fala que existia ali um mal no coração de Caim, que também era um cuidador da terra. E a Bíblia agora conta que num culto de adoração, o coração dele se enche de ira, e ele leva o seu irmão para o campo e mata. E Deus se achega novamente, e agora ele expulsa Caim para o mundo, porque a terra gritou por causa do sangue de Abel. Isso é forte, cara. A terra reconhecendo novamente o pecado do homem. Salmos fala que todos os dias o sol se nasce e ele se põe, vem a chuva, vem os temporais, ou seja, a natureza é mais obediente que o próprio homem, e experimenta do pecado do homem. Por isso que em Romanos 8,19 diz que é ardente a expectativa da criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A humanidade, a natureza aguarda pelo Filho de Deus para restaurar todas as coisas, cara. Por causa do pecado do homem, os pássaros, os animais, a natureza, a árvore são mais obedientes que nós, cara. Meu Deus.
E o homem Caim agora é expulso para o mundo. Está um pouco assim as coisas, mas vai fazer sentido no final. Aí agora a Bíblia fala que, por causa do pecado de Caim, em Gênesis 5, toda a humanidade está contaminada de pecado, por causa do pecado de Caim, que estava dentro do coração dele. E agora Deus acha graça em um homem chamado Noé, e Deus começa uma nova humanidade, porque Ele destrói tudo com o dilúvio e salva a sua família. E agora em Gênesis fala que Noé também é o primeiro agricultor, e ele cultiva a terra também, e a partir disso ele tem agora o vinho, e ele se embriaga com o vinho. Então o pecado vem desde o jardim, dentro do coração do homem, implantado por Satanás, a partir do diálogo e do não de Deus, e ele experimenta do fruto. E ainda que a humanidade tivesse sido devastada e acabada, todo o mal do mundo, existia um pecado escondido dentro do coração de Noé. E a partir disso a Bíblia fala que o seu filho Cã vai lá e vê a sua nudez, e ele vai lá e espalha para os outros filhos, e o pecado começa de novo e de novo e de novo. E depois ele sai deste lugar. Cã gera um filho, e depois existe um homem chamado Cuxê, e Cuxê tem um filho em Gênesis 10, e fala a respeito de Nimrod. E eu preciso de mais 10 minutos apenas, já vou deixar você ir para casa almoçar. Mas ele tem esse filho agora chamado Nimrod, e Nimrod, ele era o primeiro herói de toda a humanidade. Ele era o primeiro homem a ser famoso em toda a humanidade. Nimrod, ele era aclamado por todo homem, e de repente ele tem uma ideia que a princípio é até brilhante. Ele fala: a gente vai construir uma torre para que toque o céu, e todos então agora se lembrarão do nosso nome. Então existe uma intenção secundária, que era a glória do homem, impregnada atrás de uma intenção boa, que era tocar o céu. Só que Deus, Ele conhece a intenção da ação de todos os homens. Então Deus desce naquele lugar e confunde a língua dos homens, e os homens se espalham pela terra agora. E a partir disso, eles não sabem e nem conhecem a respeito de Deus do jardim, do Deus de Adão, do Deus de Noé. Eles não conhecem, mas todos os homens estão perdidos. E eles começam, porque em Eclesiastes 3:11, fala que Deus botou no coração do homem um anseio pela eternidade. Então o homem tem uma necessidade dentro de si de adorar algo, e esse alguém é o Senhor. Mas enquanto não consegue contemplar e ter o conhecimento de Deus, o homem é preso em prazeres, em vícios, em adoração de imagens, em tantas outras coisas, tanto que é levantado este lugar dessa torre de Babel, e depois alguns homens estão idolatrando o sol, a lua, a chuva, porque eles têm uma necessidade de adorar algo. E depois disso tudo, agora em Gênesis 12, a Bíblia está falando a respeito de Abraão. Só que em Josué 24 diz que Deus tirou Abraão daquela terra, porque estava dominado, seu pai, eles adoravam outros ídolos. Só que esses ídolos começaram a partir dessa torre de Babel, que eles são espalhados. Então começa essa cultura idólatra de adorar imagens e também aos homens. Isso vai se espalhando, e agora, para diferenciar o povo idólatra do povo adorador, Abraão, ele circuncida o seu filho. Agora todos os homens, a partir da aliança de Abraão, tem uma marca: esses são o povo de Deus, e esses são o povo idólatra. Então eles podiam conhecer todos os homens de Deus a partir da marca da circuncisão. Então eles separavam o povo idólatra do povo adorador.
Diante de todo esse contexto que eu estou falando, aonde começa a idolatria? É basicamente, depois de todas as coisas, Deus vem, Jesus Cristo vem, dá para nós, morre por nós, ressuscita por nós, nos dá uma missão, nos dá o Espírito Santo. Paulo começa a pregar. Paulo era um perseguidor, encontra por Jesus, ele começa a pregar, ele vê o poder de Deus e encontra uma cidade inteira adorando imagens que não pode fazer nada. Só que também eles adoram também homens, eles adoram escultura, e muitos de nós somos idólatras das nossas próprias emoções. Aí pega um pouco pesado, que é, se o culto não for, a palavra não for direcionada para o que traz um certo conforto para o meu ego, a palavra não foi boa. Se a palavra não traz um conforto para o que eu tanto preciso, ou o que eu acho que preciso, eu sou um idólatra das minhas próprias emoções, onde a Bíblia fala que somos amantes de nós mesmos, onde fazemos cultos para nós mesmos, e isso se revela que nós não temos o conhecimento de Deus. Aí agora o apóstolo Paulo está falando que ele se incomoda, que os judeus não estão fazendo nada, os gregos que temem a Deus não estão fazendo nada, e ele se levanta com autoridade. Eles ficam até interessados e falam, o que é essas novas coisas, essa nova ideia? Eles acham que é uma nova filosofia, uma nova maneira de andar. Mas agora Paulo está falando, eu estou falando a respeito deste Deus desconhecido, que é basicamente, vocês não conhecem, mas têm um desejo profundo de conhecer. Todos os homens querem conhecer a Deus. Alguns se frustram e viram ateístas ou ateus, porque Deus não se revela da maneira que eles queriam que se revelasse, ou na hora. Mas a grande verdade é que o homem, ele vem para convencer o homem do pecado e do juízo. Enquanto o homem não quiser se deixar ser convencido do pecado e do juízo, ele não vai ter o conhecimento pleno de quem Deus é. E a eternidade, de fato, o céu onde a gente quer morar, é isso, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sou satisfeito nele. Menos eu quero viver aqui, menos eu quero morar aqui, mais eu quero estar com Deus. E Deus nos dá essa missão, que é basicamente pregar para esses homens a mensagem da reconciliação, que é qual? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por que Deus fala isso? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Porque em Gênesis, quando o homem é expulso do jardim, Caim também agora, a Bíblia fala que Caim é expulso para o mundo. É basicamente a gente, como filhos de Deus, encontrar os Caíns pelo mundo e falar, existe um caminho de volta para o jardim. E esse é quem? Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu por nós e é o caminho até Deus, o caminho de volta para o jardim. E essa vida eterna que esperamos, diz em Apocalipse 22, então o anjo do Senhor me mostrou um rio da água da vida, claro como um cristal, fluía do trono de Deus, do Cordeiro de Deus, e no meio da rua principal, de cada lado do rio, havia a árvore da vida. Neste lugar, que é a vida eterna, não vai haver mais a opção de uma árvore de conhecimento do bem e do mal, porque nós já conhecemos. Só vai haver a árvore da vida, que é o próprio Cristo Jesus, que nos alimentamos do conhecimento dele, do conhecimento dele e do conhecimento dele, e nisso nos satisfazemos na vida eterna, que é conhecer a Deus. Fique de pé, por favor, eu vou orar. Então, basicamente, o sentido da nossa vida,
O sentido de orarmos, de chorarmos, é continuar tendo o conhecimento de Deus. E às vezes conhecer a Deus talvez não vai causar uma explosão na tua cabeça alguns dias, outros dias sim. Tem dias que eu e a Maria, a gente faz o devocional, a gente se liga, eu moro longe dela, a gente se liga durante a semana e começa a estudar junto, e de repente a gente vê, tem dias que a gente está estudando isso e aquilo, só que tem outros dias que o conhecimento de Deus na nossa cabeça fica assim, meu Deus, Deus, e Deus começa a se revelar a nós e ao nosso coração, e a partir disso molda o nosso caráter. Deixa eu falar uma curiosidade bíblica, em Josué, acho que 5 ou 7, sobre a respeito de circuncisão ainda, a gente está falando sobre pendências, e o que o Deus faz a partir do conhecimento de Deus. O povo, durante 40 anos, tinha deixado de circuncidar todos os filhos da descendência de Abraão, só que para entrar em Canaã, eles não deviam ter nenhuma pendência com Deus. Então, antes de entrar na terra prometida, ainda que já adultos, eles precisavam circuncidar todos os homens, ou seja, ferir os homens, porque isso era uma aliança com Deus. E agora, para entrar na terra prometida, eles precisavam alinhar a sua vida com Deus. Basicamente, conhecer a Deus, Deus vai te dar experiências com línguas estranhas, Deus vai te dar muitas coisas, mas Deus vai te convencer a pagar as suas contas. Conhecimento de Deus vai te constranger a pedir perdão para alguém que você feriu há anos atrás. Conhecimento de Deus vai te convencer a liberar perdão para alguém que te machucou há anos atrás, para alguém que já está vivendo a vida dela, ou você vivendo a sua vida, mas o conhecimento de Deus faz isso. Essa é a obra da cruz, simples e escandalosa. O conhecimento de Deus é simples e escandaloso. Eu quero que você feche seus olhos agora, por favor. Posso orar, pastor? Ale? Espírito Santo de Deus, obrigado por esta manhã maravilhosa diante da sua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor, a tua palavra sendo exposta, nós somos como vasos de barro carregando um grande tesouro. Ó Pai amado, não as minhas palavras, mas as palavras que foram ditas, ó Pai amado, que homens morreram para cultivar as sagradas escrituras. Eu oro, Pai amado, para um além do saber, mas um desfrutar de quem o Senhor é, Pai. Não só eu saber, ouvir culto após culto, ter a garantia de que a pastora Patrícia, o pastor Alessandro, a pastora Deise, o pastor Dinho, Senhor, vão pregar, então eu vou me edificar. Mas é o além do saber, mas é quando eles abrirem as escrituras para ler, nós nos deliciarmos e falar, eu sei bem, eu conheço o que eles estão pregando, porque eu conheço esse Deus. Pai, a tua palavra diz que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E uma testemunha são aqueles que viram e testificaram, conheceram ao Senhor. Deus, nós te conhecemos, Senhor, e queremos te conhecer mais e mais, além do saber, além do intelecto, Senhor. Nós queremos te conhecer no Espírito. Nós queremos te conhecer no nosso Espírito, Senhor, porque só assim nós conseguimos orar como convém. Te conhecendo no Espírito, nós podemos alinhar nossa oração com o Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus conhece a mente de Deus, e Ele nos ensina a respeito de Deus. Por isso nós devemos te conhecer, Espírito Santo. Abra nossa mentalidade, Espírito de revelação e de sabedoria.
nos dias amargos, durante a semana, no caos da semana, no caos do cotidiano, que nós possamos nos incomodar com a idolatria ao nosso redor, onde as pessoas estão clamando para uma parede, onde o Senhor dá a possibilidade do anseio, como se estivesse tateando entre as paredes, como cego, onde nós temos o poder de dizer: Efatá, que abram-se os olhos e vejam a glória de Deus. Espírito Santo, nos envie como Ananias para Paulo, para que se tire as escamas dos olhos dos homens. Nos envie ao caminho, Deus, para de encontro de Caim, para dizer que existe lugar. Nós não podemos mais, ó Pai amado, alcançar a vida eterna sozinhos, mas existe alguém que pode nos dar a vida eterna, mas apenas através do conhecimento de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu também oro pelos pastores dessa igreja, Pastor Dinho, Deise, Alessandro, Patrícia, os filhos, a família, o presbitério, Pai amado, ao ser concluído nessa igreja. Jesus, eu oro também pela membresia dessa igreja, pelo crescimento espiritual e interno e maturidade que o Senhor está dando para essa igreja, Pai. Certamente é uma igreja resposta para essa cidade, ó Pai amado. Obrigado, Pai, porque eles não têm pressa nenhuma de crescer em números, mas em conhecimento de Deus. Eu oro, Espírito Santo de Deus, porque eles estão trazendo temas relevantes e maduros para essa igreja. É uma igreja que tem substância para permanecer enquanto não chega o fim. Deus, ó Pai amado, nós almejamos muito o fim de todas as coisas, mas queremos permanecer, ainda que distantes do fim. Para viver e suportar o fim, nós precisamos perseverar até lá, Senhor. E nós perseveramos apenas através do conhecimento do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela essa manhã. Assim eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém.